juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, eu sou o professor Gustavo, professor de Sociologia. Estamos aqui para discutir um assunto muito pertinente para o Enem, o tema dos cybercultura e as relações sociais na contemporaneidade. Então, um assunto contemporâneo, um assunto pertinente, um assunto que tem a ver tudo com o nosso dia a dia, Você jovem, com certeza deve ser adepto das novas tecnologias, das redes sociais, utilizar o celular com diversos recursos. Então, é interessante entender como esse assunto ele passa a ser abordado no Enem e como é que ele pode cair nas várias possibilidades. Normalmente, nós temos o costume de só sermos consumidores daquela tecnologia. Eu quero uma TV de melhor qualidade, eu quero um celular de melhor qualidade, um notebook. Mas e as consequências sociais, do uso das tecnologias? Como é que a sociedade hoje funciona? Será que é igual às sociedades anteriores? Até que ponto isso tem suas consequências positivas ou consequências negativas? Hoje veremos a partir da temática cybercultura e as relações sociais na contemporaneidade. Chamo a atenção porque é um assunto que no último Enem teve de 3 a 4 abordagens de questões objetivas, já foi tema de redação. Se você fizer um apanhado dos últimos 5, 6 anos, sempre vem acontecendo de cair questões no campo das ciências humanas que fala sobre a temática da tecnologia e nossa relação com ela. Então é um assunto importantíssimo, fiquem atentos. Primeira coisa a entender é fato que vivenciamos uma revolução, uma transformação. Que revolução é essa? Então podemos dizer que vivemos uma revolução informacional e comunicacional. Quem aqui em algum momento já não colocou coisas do tipo, poxa, já estou estressado de tanta informação nas redes sociais, acho que vou dar um tempo, acho que não vou dar um tempo. Quantos de vocês em algum momento já não tiveram ansiedade, dificuldade para dormir, dado o uso da tecnologia? Então, como isso surgiu, como isso se modificou tanto em nossa sociedade? Como eu falei para vocês, isso faz parte de uma revolução informacional e comunicacional. É importante entender que todas essas transformações têm a ver com o processo capitalismo, Vamos lá lembrar um pouquinho. Vivenciamos uma primeira fase, chamada Revolução Industrial, já abordado aqui em outras aulas, século XVIII, século XIX. Vivenciamos uma segunda revolução industrial, vivenciamos talvez essa mais conhecida de vocês, revolução técnico-científica, onde isso transforma as nossas relações com a cultura, e alguns acreditam que já estamos numa quarta fase, chamada de Revolução 4.0, Aquela revolução onde é visível já a inteligência artificial, o uso dos streams, Você que gosta de jogar gamers, já deve ter percebido que hoje eu tenho uma inteligência artificial melhor da máquina. Hoje já tenho dispositivos que podem, por exemplo, pensar o que a gente está dizendo e ao mesmo tempo responder a partir de uma música, a famosa Alexa, Então veja que hoje essa realidade de eu ter dispositivos com multifunções já é quase que acessível a muitas pessoas, que é a chamada internet das coisas, Hoje eu posso na minha casa ter uma inteligência que com um comando eu já posso realizar várias funções. No aplicativo do celular eu já tenho empresas que você já pode perguntar quanto você tem de saldo de conta bancária, de pedir empréstimo. Então veja que isso não é uma realidade tão, digamos assim, longe de nós, Não é aquela coisa, poxa, isso é coisa de filme, será que vai existir? Não, isso faz parte dessa revolução que estamos vivenciando, chamada quarta revolução industrial ou revolução 4.0, ok? Então, o primeiro momento é perceber que existe toda uma revolução no campo da informação, no campo da comunicação, e isso vem afetando vários setores. O mundo do trabalho, a nossa relação com o outro,
especificamente a questão da cultura. Que mais podemos tanto perceber dessa transformação? Na política, né? Como hoje eu tenho possibilidade de dialogar com pessoas através das lives, através das minhas redes sociais, né? Então, isso transformou em várias áreas do conhecimento, na educação, né? Esse ano vivenciamos um momento onde utilizamos as plataformas educacionais de uma maneira mais intensa, né? Algo muito novo esse ano. Então, tudo isso faz parte da chamada revolução informacional e revolução comunicacional, ok? Uma coisa importante que destacamos: todo esse processo de transformação modificou a nossa maneira de pensar, os nossos costumes, as nossas maneiras de agir, né? A tecnologia, eu sou de uma época onde era especificamente falar em tecnologia era para um público mais jovem. Hoje eu já vejo que a tecnologia é acessível a todas as pessoas, da criança, né, até o adolescente, até o idoso. Então veja como isso modificou o nosso processo de socialização, assunto que já foi falado em outras aulas, né? Como funciona a socialização do indivíduo, e hoje também é um assunto pertinente pensar como é que está esse processo de socialização a partir das novas tecnologias, a partir das tecnologias que cada vez mais temos um acesso, né? Quanto menor a idade, mais se tem acesso a essas plataformas, quais os impactos, né? O que isso vem ocasionando na vida das pessoas, ok? Então, é fato que a tecnologia nos modifica, né? Quantos desejos nós temos, novos desejos, né? Relacionado às novas tecnologias. E também outra coisa importante: a tecnologia não é somente um espaço de entretenimento, é também uma possibilidade de mobilização das juventudes, né, dos movimentos sociais. Também já foi abordado aqui o tema dos movimentos sociais, como os movimentos sociais contemporâneos hoje, eles utilizam para se mobilizar através das novas tecnologias, ok? Então, vejam que pensar essas relações sociais é eu pensar em um leque de assuntos, um leque de temáticas que o Enem pode abordar. Eu posso pensar em termos culturais, em termos da educação, em termos políticos, né? Então, todo esse processo que modificou as mais diversas áreas, principalmente os aspectos políticos, econômicos e sociais. Tranquilo? Então, pensando a questão das relações sociais, também podemos entender que hoje os dispositivos eles também podem ser utilizados para espaço de mobilização, né? Principalmente as juventudes, os movimentos sociais contemporâneos, como já frisamos em outras aulas. Aqui trabalhamos o nosso primeiro autor, não é? Um autor, Manuel Castells, que aí ele tem um conceito bem interessante para pensar como é que está hoje essa relação à cultura, né? Ele vai classificar que hoje vivemos uma sociedade em rede, né? Em rede por quê, professor? Hoje tudo está integrado, não é? Se você for ver, por exemplo, as redes de relações, né? Se brincar, nós nos relacionamos muito mais hoje pelas plataformas, pelos WhatsApps da vida, pelos Faces, do que mesmo o olho no olho, né? O presencial. Claro que esse ano tivemos uma situação atípica, que foi uma pandemia que nos pedia para ficarmos isolados, né, como medida de proteção. Então, isso intensificou muito mais a questão, né, do estar dialogando com pessoas permeado pela tecnologia. Então, Manuel Castells, ele chama de sociedade em rede. Que seria esse conceito? Consiste na rápida e ampla difusão de informação, ao mesmo tempo que trazem o risco de massificar e homogeneizar, podendo descaracterizar as culturas. Professor, peraí, você trabalhou dois conceitos aqui, o que seria massificar e homogeneizar? Vamos lá, vamos lembrar. Lembrem que eu cheguei também a falar esse termo quando eu fui falar sobre, em uma outra aula, o tema da indústria cultural. O que seria massificar? O que seria homogeneizar? É a ideia que eu utilizo os meios de comunicação, mas eu tenho uma única mensagem, não importa os meios de comunicação. Quem aqui já não vivenciou isso? Escutou uma informação
em 2, 3 emissoras e a notícia é sempre a mesma, né? Então é isso que a gente fala que é algo que está massificante, né? Essa ideia de eu ter 3, 4, várias opções de canais televisivos, por exemplo, e aí a notícia sai da mesma maneira e eu não tenho muito possibilidades de pensar diferente sobre aquele mesmo assunto, né? Isso é um fenômeno, digamos assim, complicado quando eu penso a temática da cultura, porque muitas vezes você tem uma visão rotulada, estereotipada sobre aquela cidade, sobre aquele país, né? Quem aqui já não vivenciou uma situação dessa, de estar jogando online e aí conversa com uma pessoa de uma cidade que você não conhece ou de um país, e aí você fala, aquele país eu sei que é desse jeito, e a pessoa fala, não tem nada a ver com o que você está pensando, isso tem a ver, as mensagens que a mídia mostra sobre aquele país é uma, mas a realidade não é essa, não é? Muitas vezes, quem nunca foi no Nordeste tem uma ideia que o nordestino é um retirante da seca, ou que só sabe ter muitos filhos, ou que só fica final de semana na praia, digamos, comendo crustáceos, coisas do tipo, como se o nordestino não trabalhasse, né? Então, essa visão muitas vezes equivocada sobre uma realidade, ela tem relação com essa ideia da massificação e homogeneização, beleza? Então, eu posso dizer que os meios de comunicação, né, já que essa mensagem, muitas vezes ela acontece massificada e homogeneizada, beleza? Por isso coloquei aqui com o risco de descaracterizar as culturas tradicionais e diluir as diferenças individuais. Um segundo aspecto que podemos colocar nessa temática das tecnologias é o que chamamos de como hoje é a relação do público com o privado, não é? A nossa relação com o público com o privado, ela mudou significativamente. Se eu penso, por exemplo, uma sociedade ateniense, era uma sociedade, as civilizações clássicas, era uma sociedade onde eu tinha uma separação do que era público e do que era privado, não é? Então, alguns assuntos não iam para o espaço público porque era um assunto privado. Nem tudo se discutia na polis. A partir da modernidade, nós temos toda uma transformação significativa, né? Que culmina, por exemplo, com a contemporaneidade, onde você vê que eu escancaro a minha vida, a minha intimidade, né? Muitas vezes eu não sei as consequências daquilo que eu jogo nas redes sociais, né? Poxa, será que aquilo ali vai ter um impacto positivo, vai ter um impacto negativo? Então, isso também é uma característica da época de hoje. Você não tem mais essa separação entre público e privado. Outro exemplo que vivenciamos esse ano foi o home office, o mundo do trabalho, né? Até então, na modernidade, eu tinha o espaço de trabalho e depois, quando terminava o meu emprego, eu voltava para casa. Hoje, algumas profissões, pela necessidade, tiveram que se adequar no home office, e aí é um bom exemplo, né, de ao mesmo tempo não ter a separação do seu ambiente de lazer e do seu ambiente de trabalho, né? Eu acho que você, aluno, vivenciou muito essas experiências esse ano e deve ter percebido que isso não foi moleza, isso gerou um trabalho até maior, uma demanda até maior, a experiência de home office. Por quê? Porque você não tem essa separação, né, entre público e privado, sobre o ambiente de estudo e o que é que vai ser a questão do seu lazer. Então, esse ano tivemos experiências significativas de algo que já vinha acontecendo, né? Toda essa relação tecnológica, ok? Então, é importante refletir a relação público e privado também como outro aspecto. Outra informação importante é que estamos pensando, né, a sociedade em rede, que Manuel Castells define no seu conceito, ele pensa uma sociedade globalizada, né? Então, tudo isso envolve um aspecto da globalização. É importante ver esse conceito mais calmamente em casa, como a globalização impactou na nossa vida, na nossa cultura, nas nossas relações sociais. Tudo isso tem a ver com o contexto da globalização. Tranquilo? Então, o nosso primeiro autor, ele classifica como o que vivenciamos hoje na contemporaneidade como sociedade em rede, né? E aí ele vai trabalhar elementos para tentar entender o que é que se vivencia hoje na contemporaneidade.
Um público e privado que está misturado, você não tem mais essa distinção do que é privado, do que é público, e a questão da globalização em todo esse processo. Tranquilo? Vamos lá. E como fica com a nossa socialização, né? A nossa sociabilidade hoje mediado pela tecnologia? Vamos lá refletir. Hoje vivemos uma época onde, né, é fato, a maioria das pessoas tem as redes sociais, se utilizam das redes sociais, os vários aplicativos, e aí chama a atenção como a gente vem se relacionando com o outro, que é a chamada, o princípio da amizade, do like, né? De você, isso assume uma dinâmica diferente, né? Assume o que nós chamamos de uma identidade instantânea. E para poder também pensar essa temática da sociabilidade, das novas relações sociais hoje, chama a atenção um segundo autor, que é o Zygmunt Bauman, né? Bauman, bem interessante para tentar entender o processo da contemporaneidade e tentar entender como as relações hoje elas vêm funcionando, né? Bauman, ele trabalha com uma metáfora que eu acho bem interessante, que é o que ele vai chamar do líquido, a liquidez, né? O que seria isso, professor? O líquido, liquidez, para mostrar que hoje as relações sociais elas são líquidas, elas são instantâneas, né? E o líquido é uma excelente metáfora para você entender que é o que não se enquadra. Algo que é líquido é algo que não consegue se enquadrar em nada. E todo esse entendimento dele vem a partir, né, desse momento que vivenciamos, dessa fase do capitalismo que ele costuma chamar de capitalismo líquido, né? Vivenciamos um momento onde se tinha uma primeira fase que era um capitalismo sólido, não é? Onde eu tinha aquele contexto da Revolução Industrial, do Fordismo, e a partir das experiências da globalização, né, do avanço da tecnologia, da intensificação da tecnologia nas nossas vidas, ele vai dizer que isso causou impactos sociais, como, por exemplo, relações líquidas, né? Quem aqui em algum momento já não teve uma situação de ter vários seguidores nas suas redes sociais e não conseguir no final de semana chamar para sair, não sair com ninguém, né? E isso envolve homens e mulheres, né? A ideia de você não querer se prender a ninguém, ou mesmo que você queira ter alguma coisa fixa, você encontra dificuldade, né? Uma pessoa para construir um projeto de vida com você. Então, isso é uma percepção do Bauman a partir de hoje, que ele vai chamar, de hoje, da contemporaneidade, que ele chama das relações líquidas, né? E aí serve para a gente pensar o tema que ele vai chamar da identidade instantânea, ok? A cultura do selfie. Isso já até foi tema de questão, essa ideia, por exemplo, do você, muitas vezes nas redes sociais, eu personifico personagens como o solteiro que é feliz, aquele que tira foto de comida, aquele que vive viajando, né? Se você for ver as redes sociais, ela passa uma superficialidade que sempre são coisas boas. Dificilmente você vê que tem alguma coisa ruim nas redes sociais. Aí você pode se questionar, será que todo mundo é sempre feliz? Será que em algum momento nós não podemos ser tristes, né? Então, aí você tira que muitas vezes aquilo que eu estou passando para as pessoas nas redes sociais, talvez não represente o meu eu, mas as redes sociais possibilitam isso. A cultura do selfie, de eu modificar o meu avatar, de todo dia eu ser um personagem que me acha interessante, né? Vocês jovens devem ter redes sociais, devem conhecer vários amigos que realmente confirma isso daí. Eu ter várias possibilidades, eu sou de um jeito, amanhã eu estou triste, amanhã eu estou feliz. Então é isso que o Bauman chama das relações líquidas, ok? E o que seriam relações líquidas? Ele vai definir como as relações na atualidade, né? E são relações que são frágeis, fluidas, temporárias e se alteram rápida e intensamente sem a necessidade de muitas análises. Já muitos filmes abordaram essa questão, né, de como hoje eu vivo essa identidade na contemporaneidade, que ela é frágil, que ela é líquida, ok? Então, isso é uma análise que ele vai fazer da sociedade contemporânea, beleza? Então, segundo o autor, que a gente entende como
como são as relações sociais hoje, né? Como é que está essa sociabilidade, que é a cultura dos likes. Uma coisa que me chama a atenção, conversando com um aluno dia desses, é que eu sou de uma época onde o ser amigo era ligar para o outro, era ter uma presença física, né? Hoje a gente vivencia muito aquela ideia de que só é meu amigo se curtir as coisas que eu coloco, né? Eu conversando com a juventude, você escuta, ele me cobrou porque eu não curtia e não botei comentário daquilo que ela colocou, então não é mais meu amigo, eu vou deixar de curtir ou de seguir ele ou ela, né? Veja que nível nós chegamos, onde a amizade ela é medida se a pessoa curte ou não curte o que você fez, né? Eu falei para o aluno, eu mesmo tenho amigos que não têm redes sociais, a gente sempre se fala e não é porque ele curtiu ou não curtiu que é ou não meu amigo, né? Mas veja que hoje, na juventude, existe essa ideia de que a amizade é por quantos likes ou comentários que você vai dizer, né? Então, isso não estamos falando de uma realidade tão distante do que estamos vivenciando. Então, entendam as relações sociais na contemporaneidade. Tranquilo? Então, Bauman é um excelente pensador para tentar entender como estão as relações sociais hoje. Por último e terceiro autor, Pierre Levy, né? Lembra que o nosso tema é sobre a cybercultura, né? Cybercultura é um termo criado por Pierre Levy. E o que é que ele vai definir, professor, como cybercultura? Porque essa cybercultura ela é diferente de um conceito que nós já trabalhamos, já vimos de cultura. Vamos lá, veremos agora. Primeiro é importante entender que espaço é esse que estamos vivenciando, né? Quando a gente conversa pelas redes sociais, quando manda um e-mail, quando manda uma mensagem, que mundo é esse que está abarrotado de informações? Esse espaço, Pierre Levy chama de cyberespaço, né? E o que seria o cyberespaço? Um lugar virtual por meio do qual as ações e relações do mundo da web se estabelecem. Então, todos os nossos aplicativos que nós conversamos, Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso, né, vai para o cyberespaço, tranquilo? Então tudo está contido no cyberespaço. No cyberespaço que se desenvolve, que ele vai chamar de cybercultura, né? E o que seria esse conceito, professor? Cybercultura, para a gente pensar a contemporaneidade. Nada mais seria que um conjunto de transformações que ocorrem na cultura e que se fundamenta no cyberespaço. Por que eu chamo de cybercultura? Vamos lá. Porque, segundo Pierre Levy, é uma nova cultura, né, condicionada por fatores tecnológicos. Até então, quando nas aulas de sociologia se fala cultura, eu estou falando de pessoas ao mesmo tempo que conseguem criar uma identidade, que tem um território, que tem um espaço, que tem o tempo. Na cybercultura, não. Eu posso estar falando pela minha rede social com 20, 30 pessoas e ser pessoas de Natal, de outros estados, de outros países, né? Então veja que eu não tenho mais essa questão de um espaço, de uma localidade. São pessoas do Brasil todo ou do mundo todo. Então por isso que ele chama de cybercultura. Tranquilo? Então, como eu falei aqui, não está mais condicionado aos fatores da cultura tradicional, que seria, por exemplo, limites geográficos, né? Eu tinha homogeneidade porque eu vou me reunir com os amigos daqui que estão em Natal. Hoje na cybercultura eu posso falar com pessoas que estão agora, que está agora de noite, que está agora em outro dia. Então essa ideia de eu conversar com pessoas de uma maneira fora do meu tempo e do meu espaço, sempre mediado pela tecnologia, é o que Pierre Levy chama de cybercultura, ok? Então vejam que conceituações de cultura existem várias na sociologia. Chamamos de cybercultura esse aspecto de pensar a cultura na contemporaneidade, como a tecnologia transformou essa relação entre as pessoas, ok? Pessoal, e como é que as questões caem no Enem? Veremos agora. Primeira questão: o espírito humano controla as máquinas cada vez mais potentes que criou, mas a lógica dessas máquinas artificiais controla cada vez mais o espírito dos cientistas, sociólogos, políticos e, de modo mais abrangente, todos aqueles que, obedecendo à soberania do cálculo, ignoram tudo que não é
quantificável, ou seja, os sentimentos, sofrimentos, alegrias dos seres humanos. Essa lógica é assim aplicada ao conhecimento e à conduta das sociedades e se espalham em todos os setores da vida. Uma questão que foi do Enem, de um sociólogo, Edgar Morin. E aí a questão pergunta o seguinte: no contexto atual, essa crítica proposta por Edgar Morin se aplica à letra D, valorização do paradigma tecnológico, né? Então, cada vez mais a gente vivencia essa questão da tecnologia, né? Nas diversas áreas, e como isso faz com que a gente fique refém, né, das tecnologias, ok? Então, primeiro letra D. Vamos lá, outra questão. Também questão de 2019. Quanto mais a vida social se torna mediante pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem, abre aspas, flutuar livremente. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades, cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós, dentro das quais parece possível fazer uma escolha. Do ponto de vista conceitual, a transformação identitária descrita resulta na constituição de um sujeito, letra D, de um sujeito multifacetado. Essa questão é bem interessante porque aí vai mostrar como hoje está a nossa cultura, o nosso elemento, né? O que o Bauman chama da cybercultura. Aqui ele não fala cybercultura, mas é justamente isso, né? Uma identidade de estilos, lugares, imagens, viagens internacionais, né? Então isso faz com que eu tenha uma cultura multifacetada, tá bom? Então vejam aí, cultura sendo relacionado com o tema das novas tecnologias. Vamos lá para a questão 3. De certo modo, o toxicomano diz a verdade sobre a condição social atual. Quer dizer, temos a tendência de tornarmos todos ativos em relação a determinados objetos, cuja presença se tornou para nós indispensável. Todas as nossas referências éticas ou morais não têm nada de sério diante do toxicomano, porque fundamentalmente somos viciados como ele. No trecho, o autor propõe uma analogia entre o vício individual e as práticas de consumo sustentadas no argumento da dependência das novas tecnologias, né? Também outra maneira de falar é a chamada nomofobia, né? Também você escuta por aí a nomofobia, a compulsão pelos dispositivos, é algo cada vez mais recente, né? E vivenciamos, né, essa ideia da dependência da tecnologia. E aí, letra C. Então veja aqui também uma questão que vai falar sobre essa relação do indivíduo com a cultura nesse processo da tecnologia. Vamos lá, questão 4. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a regir-se por imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico na medida que seu incremento tecnológico, amplitude do espelhamento e da atenção pública. Aparecer é então mais do que ser. O sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas como os supostos, abre aspas, ganhos distributivos, a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais, afeta a velha cultura disseminada na esfera pública, a participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado, quanto ser visto, são índices do desejo do espelhamento, né? Então veja essa ideia que nós acabamos de falar do espelhamento, do selfie, né? De você estar mais preocupado em estar nas redes sociais do que viver, do que vivenciar, né? Então uma questão bem interessante. A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza, letra A prática identitária do autorreferente. Foi o que nós falamos aqui, a cultura do self, né? Porque ali eu posso ter vários personagens, vários personas, né?
E quem sou eu mesmo, né? Eu acho que essa é a grande questão que se apresenta na contemporaneidade. Qual é a minha identidade? Se ao mesmo tempo eu posso ter várias, né? Posso me modificar de uma quinta para sexta, para sábado, para domingo, dependendo do meu humor, ok? Vamos lá à nossa última questão. Diante das ameaças surgidas com as engenharias genéticas de alimentos, vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado, abre aspas, princípio da precaução. O fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa avaliar a natureza precisa ou magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e avaliações antes da sua liberação. O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, da qual o desenvolvimento dos mecanismos de acautelamento, administração de riscos, tem como objetivo, letra C, instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. Bem interessante essa questão, para você ver como hoje a gente já pensa, né? O princípio de precaução como um princípio, na dúvida se não sabemos se aquilo ali vai fazer positivo ou não, a gente deixa em quarentena. Ok, pessoal? Então vejam que utilizar o tema da tecnologia, né, das redes sociais, como isso afetou na nossa cultura, no mundo do trabalho, é um assunto que lhe dá várias possibilidades, né, várias possibilidades de abordagem no Enem. Tentamos aqui colocar, né, rapidamente essas várias abordagens e deixo no final, né, uma mensagem de motivação para entrar no clima das redes sociais. Hoje vamos de Mark Zuckerberg, que ele fala o seguinte: é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. A importância de você sair da inércia, né? Vamos tentar, vamos fazer o Enem, só é possível se a gente tentar, ok? Então essa é a mensagem. Se tiver mais interesse sobre essas temáticas, sociologia, as temáticas das redes sociais, por favor me siga no Instagram, Gustavo Petrovich, juntos no Enem. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.